Na pequena cidade de Aurora do Vale, no coração do sertão de terras vermelhas. O sol subia por trás das colinas como brasa soprada, e a luz dourada ia lavando as cercas, as copas das aroeiras e a poeira suspensa das estradinhas. Elisa Margarida Farias, filha do banqueiro local, observava o nascer do dia pela janela do quarto. O vidro ainda gelado marcava sua pele como um aviso, e o cheiro de madeira encerada misturava-se ao perfume leve de alfazema do lençol. Do alto, via o quintal com o varal quieto, o jardim de manjericão e, mais adiante, as campinas onde tropas de cavalos riscavam o horizonte em liberdade. Por fora, Elisa ostentava a beleza que a cidade chamava de joia. Cabelos dourados como espigas maduras, olhos verdes de brilho esperto, postura firme de quem nasceu para não baixar a cabeça. Por dentro, porém, aquela manhã trazia um nó discreto na garganta, como se o corpo soubesse antes da mente que alguma porta se fecharia para sempre. Seu pai, Ricardo Farias, era dono do único banco num raio de muitas léguas. Por isso, a família carregava a reputação de poder e segurança. Mas Elisa carregava também outra fama: temperamento decidido. Já declarara, sem medo de cochichos, que não se casaria por conveniência. Seu ato mais recente fora recusar o pedido de André, filho do juiz Bento Moura, gesto que feriu a vaidade de uma das famílias mais influentes do território. Naquela manhã, a voz de Ricardo rompeu o silêncio da casa, grossa e urgente, subindo pela escada como pancadas de tambor. "Elisa Margarida! Desça aqui imediatamente!" Elisa fechou os olhos por um instante. Sentiu o coração bater no mesmo compasso da ordem paterna. Alisou o vestido simples de casa, respirou fundo e desceu. A sala principal parecia menor sob o peso do que estava por vir. A luz que entrava pelas cortinas de veludo arroxeado espalhava um tom triste sobre os móveis. O juiz Bento Moura repousava numa poltrona de couro escuro, o corpo inclinado para a frente, as mãos unidas, o olhar frio como lâmina. Ricardo caminhava inquieto, medindo o assoalho como quem mede uma aflição. "Sua recusa manchou o nome da minha família", disse o juiz, sem levantar a voz. "E além disso, seu pai me deve 50 mil. A frase caiu sobre Elisa como um balde de água em madrugada fria. Dívida? O estômago contraiu. A sala girou um pouco. Ela pensou nos retratos dos antepassados, na prataria herdada, no banco sólido do pai. E sentiu pela primeira vez que tudo aquilo podia ser só verniz sobre a madeira bamba. "A dívida vence amanhã. Seu pai não pode pagar", continuou Bento. "Mas estou disposto a perdoar. Sob uma condição: você se casará com um homem à minha escolha." O rosto de Ricardo Farias murchou como se anos tivessem caído de uma só vez sobre seus ombros. "Minha filha, se não aceitarmos, perderemos tudo." A voz de Elisa, quando conseguiu sair, veio fina. "Quem é ele?" "Samuel Cardoso, das minhas cocheiras", respondeu o juiz, um canto de sorriso cruel repuxando a boca. "Honesto, mas simples. Não lê, não escreve." A palavra simples feriu Elisa mais do que imaginava. Por um segundo, veio-lhe um impulso de gritar, correr, quebrar o arranjo. Mas a imagem do pai derrotado e a ameaça pairando sobre todos os empregados e famílias que dependiam do banco a paralisaram. Era o destino pedindo um preço. "Muito bem, eu aceito." Quando disse, sentiu que uma ponte atrás de si desabava. A fofoca correu como fogo em capim seco. A filha do banqueiro casaria com um moço de cocheiras. No sábado seguinte, a igreja de madeira amanheceu varrida,
bancos polidos, flores silvestres em jarros de barro. As senhoras trocavam olhares e frases miúdas. Os homens, comentários secos entre um pigarro e outro. Elisa vestiu o traje de noiva da mãe, apertado às pressas pela costureira. O tecido, com cheiro de naftalina e lembrança, roçava-lhe a pele como uma história que não era a sua. Samuel aguardava no altar. Camisa limpa, casaco emprestado um pouco justo nos ombros largos. As mãos marcadas de rédea denunciavam a vida no arreio. O padre Walter apressou as palavras, desconfortável com o arranjo que todos sabiam, mas ninguém dizia. Aceita Elisa Margarida Farias, Samuel Cardoso como seu esposo legítimo? Aceito. E você, Samuel Cardoso, aceita Elisa como sua esposa? Aceito, respondeu com uma suavidade que surpreendeu muita gente. Elisa sentiu o coração cair num poço e, ao mesmo tempo, uma estranha tranquilidade morna. O pior já não era a ameaça, era fato. Após a cerimônia, seguiram em silêncio para a cabana que Samuel havia levantado com as próprias mãos. A cabana ficava numa clareira à beira do riacho Fio de Prata, cercada por pinheiros que, ao vento, exalavam resina fresca. Do alpendre, via-se a Serra da Serpente, com suas pedras como costas de bicho antigo. Por dentro, o chão de tábuas marcadas, a lareira de pedra, duas janelas que recebiam a tarde. Tudo simples, mas limpo e pensado. Na primeira noite, o vestido de Elisa ainda pesava como armadura. Ela ficou à beira da cama, as mãos trêmulas, o peito curto, temendo a violência que tantas mulheres sussurravam existir depois do sim. Samuel permaneceu junto à janela, o rosto recortado pela lua. Sei que isso não é o que você queria. Sei que pensa que é melhor do que eu. Mas não vou forçá-la a nada. Pode ficar com a cama. Eu durmo perto da lareira. As palavras caíram sobre Elisa como chuva em telha quente. Um alívio que doeu. Por que aceitou esse casamento? Perguntou, a voz saindo baixa. Prometeram-me o que sempre sonhei. Um pedaço de terra meu, parar de ser sempre o homem dos outros. Mas quando vi que estavam obrigando você, quase recuei. No fim, achei que talvez eu pudesse tornar isso menos amargo para você. Elisa não respondeu. Mas algo desprendeu-se dentro dela, como um gancho que solta a fivela. Pela primeira vez, enxergou um homem onde antes só havia o rótulo de servo. Os dias seguintes desenharam uma rotina que Elisa nunca conhecera. Samuel acordava com o primeiro canto do sabiá, passava a mão pela cerca, conferia o sal das éguas, trocava palha no estábulo. Tinha uma maneira de falar baixo com os animais, uma paciência que domava antes a respiração deles do que o corpo. A cabana tinha prateleiras de madeira crua com potes de feijão, farinha e café. Um tapete de retalhos aquecendo os pés, uma mesa robusta com marcas de faca, sinais de uso e vida. Aos poucos, Elisa foi percebendo que a simplicidade ali não era abandono. Era escolha de essencial. À noite, depois do trabalho, Samuel acendia a lareira e contava histórias, causos de peões, lendas de benzedeiras, memórias de infância em casas de chão batido. Sua voz abria paisagens, fogueiras sob céu cheio de estrela, boiadas cortando rio, gente que perdia e achava coragem no mesmo dia. Elisa, que antes lia romances de salão, descobriu que a palavra contada podia ser mais viva do que a palavra impressa, e se pegava, sem perceber, esperando a noite para ouvir mais. Certa vez, com a lareira faiscando, "Você quer que eu lhe ensine a ler?" perguntou ela, num impulso que veio do cuidado. Samuel ergueu os olhos, sincero como uma criança diante de brincadeira nova.
Quero. Trouxeram uma lousa e um toco de giz. Se, se, a, casa, repetiu ele, traçando as letras com o dedo. Em poucas semanas lia frases simples. Em poucos meses, já se aventurava num livro de poesia que Elisa trouxera da casa do pai. É como o feitiço do bem, dizia, maravilhado. Pensamentos e sentimentos presos no papel, esperando alguém libertá-los. Elisa sorria por fora. Por dentro, um orgulho manso aquecia o peito. O respeito virou amizade, e a amizade, afeição. Elisa aprendeu a admirar em Samuel a força delicada de quem não grita para provar nada, a sabedoria da escuta, o modo como arrumava as coisas para que tudo funcionasse sem alarde. Numa noite fria, ele leu trechos de um poema em voz baixa, tropeçando pouco, rindo de si mesmo quando errava, recomeçando sem vergonha. Quando terminou, a cabana ficou em silêncio bom. Elisa se aproximou. Julguei você pelas coisas erradas. Sua posição, sua falta de estudo. Hoje vejo o homem que você é. Construiu um lar com as próprias mãos, trata todos com respeito, enxerga grandeza na simplicidade. Os olhos de Samuel brilharam como quem encontra água depois de muito chão. Isso quer dizer que podemos ser casados de verdade, de coração? Elisa sentiu a timidez esquentar o rosto, mas sustentou o olhar. Acho que já somos. A lareira estalou. Do lado de fora, o vento moveu as copas dos pinheiros. Por dentro, algo se assentou. Era como se, enfim, a casa respirasse no mesmo ritmo dos dois. Na primavera, o verde voltou ao vale e a esperança ocupou as frestas. Samuel já lia jornais em voz alta e escrevia bilhetes. Numa manhã, deixou sobre a mesa uma carta para Elisa, escrita com capricho, como quem guarda água em cuia. Minha querida esposa, nosso casamento começou como castigo para você, mas tornou-se a maior bênção da minha vida. Você me deu, além da leitura, o direito de acreditar em mim. Seu marido para sempre, Samuel. Elisa leu, e as lágrimas vieram sem estardalhaço, quentes, molhando os dedos. Quando ele entrou, ela disse sem teatro: Eu o amo. Não por obrigação, mas porque você é o homem mais extraordinário que já conheci. Nessa noite, enfim, viveram sua verdadeira união. Sem medo, sem pressa, com ternura. A cabana parecia maior, o mundo mais possível. Pouco tempo depois, Samuel começou a alfabetizar adultos nas noites de sábado e Elisa fundou uma escolinha para as crianças das famílias afastadas. A cabana virou lugar de encontro. Café passado, cadernos de papel pardo, risadas, histórias que costuravam a comunidade. Num fim de tarde, o juiz Bento Moura apareceu. A postura ainda era de autoridade, mas havia um cansaço novo nos olhos. Eu quis puni-la, Elisa. Agora vejo que vocês transformaram o meu castigo em bênção. Elisa respirou. Sentiu uma raiva antiga querer se levantar, mas preferiu o caminho que vinha trilhando. O que começou como castigo nós transformamos em bênção. Bento assentiu, discreto. Ficou um pouco, ouviu 2 histórias contadas por Samuel, não disse mais. Às vezes reparar começa assim. No primeiro aniversário de casamento, Samuel presenteou Elisa com um diário de couro, o nome dela gravado com ferro quente, letras fundas e firmes como promessa. Na primeira página, escreveu: Para a mulher que enxergou além das aparências e amou quem eu sou de verdade. Elisa pegou a pena e respondeu: Ao homem que me mostrou que as maiores aventuras nascem não das circunstâncias, mas da transformação do coração. Com o tempo, tornaram-se um dos casais mais respeitados da região.
As noites eram passadas entre livros, histórias e planos. Ampliar a escola, fortalecer os sábados de leitura, erguer um galpão maior. Elisa aprendeu, no miúdo dos dias, que o que parece fim é muitas vezes começo, e que o que parece punição pode ser, na verdade, o caminho mais curto para o paraíso. Do lado de fora, o riacho Fio de Prata seguia cantando seu fio d'água. Do lado de dentro, a cabana respirava junto com os dois, e com a cidade que, aos poucos, aprendia a ler o próprio destino.